Olá, eu sou Walter Maciel, CEO da Azequest. Estou aqui para falar do nosso cenário de investimentos, do cenário macroeconômico, mas também do desempenho de nossos fundos em maio de 2018. Maio foi um mês caracterizado por forte depreciação do preço dos ativos de risco. A Bolsa Brasileira, o Ibovespa, perdeu 10,87% no mês e o real se desvalorizou 7,35% em relação ao dólar norte-americano. O mês começou com um movimento do Fed sinalizando aumento de juros nos Estados Unidos, nada diferente do que esperávamos. A inflação americana finalmente começa a chegar perto do objetivo do Fed, o target de 2%, mas nós não acreditamos que a inflação vá sair de controle. De fato, o Fed vem sinalizando agora 4 altas no ano, que era a nossa expectativa, mas nós não vemos aí o Fed fazendo aumentos de juros descontrolados. A questão é que os Estados Unidos mostram um crescimento muito consistente quando o resto do mundo vem desempenhando pior do que se esperava no começo do ano, a começar pelo bloco europeu, que mostra um crescimento mais fraco e alguma desaceleração na margem da produção industrial. E o mesmo também é verdade em relação ao Brasil. Isso provoca um dólar forte em relação a outras moedas emergentes. Na verdade, o bloco de moedas que vem se protegendo um pouco mais é daquelas economias que estão sob o raio de atuação da economia chinesa, que continua crescendo bem e com preços de commodities muito sustentados. No Brasil, houve uma mistura. Primeiro, dessa forte valorização do dólar. Segundo, realmente de um crescimento da economia bem mais fraco do que esperávamos. Se começamos o ano olhando para um crescimento do PIB de 2,5%, essa era a opinião do nosso analista-chefe, o André Miller, eu pessoalmente até acreditava num crescimento mais forte, perto de 3%. Hoje o mercado já olha para 1,5% com viés para 1%. E isso foi uma decepção para os mercados. É verdade que nós já temos tido sinais mais consistentes dessa desaceleração desde março, mas em maio esse movimento ficou mais claro. Somado a isso, tivemos a greve dos caminhoneiros, que mostrou uma certa fragilidade institucional e uma fragilidade política do governo que está acabando, no momento em que nós temos enorme indefinição em relação às eleições. Na verdade, nós cremos que essa fotografia não vai ficar clara antes do final de agosto, começo de setembro, quando a corrida eleitoral começa de verdade, com campanha na TV. Portanto, vamos passar bastante tempo ainda dominados por essa incerteza. Mas nossos fundos cumpriram bem o seu papel. Papel de proteger os investidores nos momentos de mais volatilidade, de proteger os investidores no momento de maior incerteza. O que fizemos ao longo dos últimos meses foi uma redução da utilização do nosso orçamento de risco nos fundos multimercado e nas carteiras de ações um movimento de empresas locais para empresas globalizadas, porque se a economia brasileira vem decepcionando, como dissemos há pouco, o resto do mundo continua crescendo bem. Em função disso, quero destacar primeiro o resultado dos nossos fundos long short, Equity Hedge e Total Return. O Equity Hedge fechou o mês com uma rentabilidade de 0,81 e o Total Return com 1,11. O Equity Hedge acumula 167% do CDI no ano e o Total Return 239%. Resultado altamente consistente, mostrando a importância de ter produtos descorrelacionados em sua carteira, principalmente em momentos como esse. Os fundos de ações também foram muito bem, com destaque para o Top, que conseguiu 5,6% a mais do que o IBX, acumula no ano 13,9% e 14 pontos acima do IBX no ano. É uma alta performance respeitável. Também o Small Mid Caps acumula 11,9% acima do índice Small e uma rentabilidade de 6,38% no ano. Para completar, nos fundos de renda variável, o Quest Ações, que coloca 9% de alta performance sobre Ibovespa desde janeiro e 9,47% de retorno acumulado no ano. Novamente, nossos fundos se beneficiando dessa estratégia de sair de empresas domésticas para empresas mais globalizadas e empresas também com receitas em dólar. Os nossos fundos multimercado tomaram uma decisão a partir do final de março, começo de abril, de redução do orçamento de risco por achar que os preços estavam muito assimétricos. Isso foi importante, principalmente depois da falha de comunicação do último Copom, quando o mercado claramente esperava 6,25%, tinha entendido que esse ia ser o movimento
e o Banco Central acabou decidindo por 6,5 em função do câmbio mais desvalorizado, o que se mostrou uma decisão correta, acertada, mas pegou o mercado de surpresa. Nossos fundos já trabalhavam com posições de hedge, como por exemplo puts de S&P, compra de volatilidade do dólar real, e isso beneficiou os fundos, fazendo com que eles tivessem perda muito pequena comparada com a indústria. O Azequest Multi perdeu 0,58% no mês e acumula 158% do CDI no ano. E o Quest Multimax perdeu 0,07% no mês, quase nada, e acumula 228% do CDI no ano. Os fundos de crédito também tiveram performance bastante consistente, o Quest Lute e o Azequest Alto com 0,56% no mês, os dois, o Lute acumulando 105% do CDI e o Alto 118% do CDI no ano. E por fim, nós tivemos um desempenho abaixo do que gostaríamos no Azequest Low Vol, uma vez que nós tomamos a medida de parar algumas posições por causa dos juros sobre capital próprio da Petrobras. O fundo acabou com 74% do CDI no mês, mas ainda assim acumulando 102% do CDI no ano e com plena capacidade de voltar até o mês de junho bastante rentável e trazendo o fundo de volta para suas metas. Nós continuamos trabalhando com um cenário razoavelmente benigno do ponto de vista do setor externo, crescimento consistente no mundo todo, mas mais forte nos Estados Unidos, o que deve continuar gerando um ambiente de dólar forte. E aqui no Brasil, esperando pelas eleições. Nós continuamos com um ambiente absolutamente indefinido, mas temos a confiança de que quem quer que seja eleito tenha que fazer as reformas necessárias. O caminho parece ser um caminho consensual. Sem essas reformas, o Brasil não poderá voltar a crescer com consistência. Então nós achamos que quem quer que seja, em janeiro, no momento que sentar naquela cadeira, vai ter que tomar as decisões corretas para fazer a economia brasileira voltar a crescer. Nós, do nosso lado, temos trabalhado com bastante cuidado, olhando para esse ambiente e buscando proteger os investidores. Obrigado e até a próxima.